Salve, salve, queridos amigos! Estamos aqui, experiências compartilhadas, para falar a história de Guilherme Ribeiro hoje. O cara que foi aprovado na PGE Goiás em primeiro lugar, na prova oral, né, antes dos títulos. E está aqui para dividir um pouco com você sobre a experiência dele, também fazendo as provas. É interessante que a gente sempre olha pela capa, né? Sempre julga as pessoas pela aparência. E eu acho que a história de Guilherme pode traduzir um pouco que isso não é por acaso. Grande Guilherme. E aí, Felipe, tudo bom, cara? E aí, meu irmão? Boa noite, como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo certo, meu irmão. É bom traduzir aqui, porque o tanto de mensagem que eu recebi aqui, querendo saber da sua história, agradecendo que você não era primo da pessoa, amigo. Foi incrível, meu irmão. É bom a gente conhecer quem é esse cara do lado, velho. Que isso, Felipe. Mas eu te agradeço muito o convite, cara. Isso é fantástico, poder dividir um pouquinho aí com quem tá nessa caminhada e tal. Tô muito honrado aí. Já te disse isso, né? A gente se conheceu lá em janeiro. Cara, foi um prazer enorme, né, te conhecer. Para quem já acompanha aí o Felipe aí no Instagram, sabe essa pessoa de luz que ele é e pessoalmente ele realmente é. Então foi um grande prazer conhecer e realmente muito honrado pelo convite. Eu espero contribuir na maior medida possível aí. Eu até liguei pra você, né? Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou dizer que não vai ser mais fácil que a prova oral, mas não vou dizer que vai ser mais fácil que como você conseguiu a primeira Não, colocação na prova oral, né? Então, assim, de certo modo, pode ser que seja mais difícil, né? não, quem dera. Não, quem dera, Felipe, quem dera. Agora sim, sim, ficou mudo rapidinho, mas já voltou. Voltamos? Agora eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu acho que eu tô com problema no meu áudio. Vê se voltou aí. Tá te escutando? A Tô sua tela tá escutando, tô travando escutando. um pouco pra mim, velho. Mas se todo mundo estiver vendo, ok, Ué, tudo certo, né? até olhei aqui, parece que a minha internet tá normal. Bom, então Se vamos lá. avisa aí, qualquer coisa eu tento mudar pro 4G, se puder Beleza. falar aí, se tiver, qualquer coisa eu troco. Meu irmão, vamos lá. Eu acho que o importante, e aqui essa ideia do projeto de experiências compartilhadas, é da gente quebrar um pouco esses estigmas, essas imagens que são feitas. Então, a primeira coisa quando é visto Guilherme, o cara que foi aprovado em primeiro colocado, e isso e aquilo, é dar um choque e falar quem é esse extraterrestre, né? Então, acho que assim, trazer um pouco dessas lições que tu foram aprendendo e quando tu começasse os estudos, é muito importante para a gente começar mostrando assim que você é um cara que pode ser um cara próximo de mim mesmo, pode ser eu, talvez, no próximo concurso, entendeu? Sim. Então, eu acho que eu não tenho muito nada novo para falar. Que eu acho que todo mundo, quando começa a estudar e vai procurar o que fulano fez, o que ciclano fez, Uhum. escuta aquilo, o básico ali, é lei seca, exercício, é jurisprudência, e realmente meu estudo foi com base nisso aí, doutrina também, claro. Mas assim, não teve, eu acho, nenhum segredo. Realmente a fórmula Uhum. mágica, se existe, eu não fui quem descobriu também, não. Eu acho que é esforço, é o famoso Uhum. tijolinho por dia ali, de você construir essa aprovação. Uhum. A primeira colocação foi realmente assim, eu não digo, não é só sorte, né? Mas eu Uhum. acho que a sorte dá uma ajudinha, mas é claro que é resultado também, né? Seria muito Sim. injusto comigo mesmo eu chegar e falar, ah, não, foi totalmente sorte. Mas assim, é, a galera da PGE Goiás, eu conheci muitos candidatos, né, lá com você, depois mais perto da Uhum. prova, e o pessoal estava extremamente qualificado, então qualquer um poderia estar naquela primeira posição. Então, realmente, assim, pode falar que eu tive ali uma ajudinha, né? Aquela ajudinha Uhum. ali da mão de Deus, mas eu acho que Uhum. realmente tem todo um trajeto até ali. Eu comecei Sim. a estudar mesmo para concurso, eu formei em 2018, na segunda metade de 2018, então 2018 segundo semestre, e Aham. comecei, ali eu fiz o MPU, aquela prova que teve de analista, e foi 2018. ali que foi meu Sim. primeiro contato realmente estudando para uma prova, tentando já não já formado, né, assim. Na faculdade eu fui um bom aluno, assim, eu estudei numa faculdade que era em tempo integral, então
Eu tinha Tu se formasse quando, Guilherme? eu me formei em 2018, metade de 2018. 18. Isso. Beleza. Assim, eu fiz uma boa faculdade, eu estudava lá em tempo integral, então, assim, tive uma carga muito grande, De mas no Minas, né? fundo, Você é de Minas, diga sim, aí. sim, sim, na Dom Helder, em BH. Mas, assim, é muito diferente, porque lá eu estudava muito doutrina, eu estudava aquele viés acadêmico mesmo, né? Então, Sim. é muito diferente. Eu gosto bastante, acho bem interessante, mas não é o que o concurso testa, né, na maior parte das Uhum. provas e etapas, principalmente. Então, quando eu saí, eu fui tentar estudar para o MPU ali, no início de 2018, finalzinho de 2018, totalmente perdido. Eu lembro que eu não fazia ideia do que eu estava arrumando, fui pegando material demais e tal. Só que, no fim das contas, eu, assim, passei na prova, mas não passei muito bem classificado. Passei, acho que No MPU. 155 no Distrito Federal. Uhum. Aí, assim, primeiro eu tive aquela sensação de felicidade, porque no último, Uhum. acho que chamaram os primeiros 200 em um ano. Então, Foi. putz, eu Tinha já uma tava de mala ansiedade, né? pronta, Tô sabe? dentro. Pois é, eu já tava de mala pronta. Só que aí foi essa patada na cara, que aí a gente vai descobrindo que a fase, né, não tava muito boa para concurso, assim, Uhum. ainda mais tribunal, MP. Eu já tinha passado Sim. no TRF1 também, foi até o motivo que eu formei, eu tive que antecipar minha formatura. E no TRF1 não me chamou até hoje. Tá lá, foi prorrogado 1.500 vezes, mas é isso. Mas assim, aí depois, Cara. em 2019, eu lá para março, abril, aí depois do Uhum. concurso eu tive uma pausa, me organizar, ver o que realmente eu queria, Uhum. o que eu ia fazer. Eu sempre pendi assim de querer advogar. Até o Rafael Uhum. Boixá aí, mandar um abraço para ele. O tempo, um grande advogado que ficou o tempo todo me pressionando lá para querer me levar para advocacia. Fiquei um tempo lá com ele. E assim, eu pude viver um pouco das duas experiências. Eu advoguei no escritório lá Uhum. dele por 2 anos e alguma coisa. Mas lá eu consegui fazer um Sério? combinado. Sim, mas assim, eu fiz um combinado lá bem interessante que Então, eu consegui pós-formado, tu ainda pós-formar. trabalhasse, consequentemente. Sim, sim. Assim, é porque Massa. é isso, sabe? Eu gosto da advocacia. O que é advocacia? Eu acho Uhum. muito interessante. Uhum. E aí, por isso, mas assim, como eu também estava com o pezinho no concurso, que eu vejo Uhum. mais estabilidade, essa questão de crescimento, etc., eu consegui lá no escritório, eu tinha estagiado lá um tempo, e eu conversei Uhum. lá e consegui trabalhar lá meio horário. Então, assim, foi Entendi. realmente na camaradagem. Foi assim, aquele papo, olha, eu falei, olha, eu quero trabalhar de graça, eu quero estar aqui para aprender um pouco, enquanto isso, Uhum. para não ficar o dia inteiro, sabe? Eu achava que eu ia Uhum. ficar surtado se eu ficasse o dia inteiro realmente por conta e tendo que me aplicar 100%. E foi muito bom para mim, sabe? Hoje eu vejo tanto que eu cresci em diversos aspectos, assim, sabe? Eu acho que pode ter até um momento que eu penso, nossa, será que se eu tivesse saído e ficar 100% eu teria passado alguma coisa antes? Mas eu acho que as escolhas que a gente faz, né, a gente tem que arcar também com elas e tiveram Claro. muitos lados positivos para eu reclamar de qualquer coisa, sabe? Então realmente foi muito bom. E aí, então, em 2019, eu comecei efetivamente a estudar, eu estava estudando para MP, que eu queria promotoria. Ah, aham. Hoje eu estava até arrumando os livros ali, tá cheio de livro de penal, processo penal, que eu tô pensando o que eu vou arrumar com essas coisas. Mas, Vamos fazer um sorteio aí e não, doar. a hora que você quiser, viu? Porque a Juspódio pode me dar um patrocínio aí. Mas aí, cara, eu Massa. fiquei então nesse primeiro ano um estudo muito incipiente, assim, 2019. porque 2019. Eu acho que foi quando eu comecei a aprender. Eu não fiz cursinho, eu fui desde o início, eu comprei livros e fui. Eu lembro que a gente conversando lá em São Paulo, tu falasse que foi justamente a pandemia que deu uma bombada nos teus estudos, não É, foi isso? Ou seja, é, a partir do início de 2020, né? foi. Aí o que aconteceu? No final de 2019, eu fiz dois concursos, que foi Ribeirão Preto e Contagem. E eu estava Uhum. estudando para MP. Só que eu fui por influência de amigos, sempre tive muitos amigos que estão, e ainda, né, alguns ainda estão nesse Aham, barco aí, sei. e isso é uma coisa muito boa, sabe? Ter pessoas que estão nessa para te incentivar também, para te levar para Uhum. frente. Então, isso foi excelente. Mas enfim, aí eu sei que no meio desse caminho, eu fiz esses dois concursos, que foi Contagem e Ribeirão Preto, e eu passei para a segunda etapa. E eu falei, putz, eu tô estudando para MP, passei no negócio, assim, pô, pode ter uma coisa boa aqui. E aí eu fui procurar Aham. saber mais, procuradoria, fui me inteirar mais, assim, a respeito. E me interessei muito na carreira. E eu vi até que pro meu perfil, sabe, eu acredito que tem mais a ver comigo. Então, Uhum.
Depois disso eu fui, e aí sim eu comecei a estudar para a Procuradoria. E depois desses dois concursos, focando em Santos. E aí Santos foi adiada, a prova foi adiada mais ou menos Foi adiada. umas 2, 3 semanas antes, cara. Era final de março a prova, eu acho que era 27 de março. E eu Uhum. tava ali já naquela correria de reta final. E aí eu sei que, de repente, pandemia, né? E aí eu tive que reprogramar a rota. O início foi muito difícil. Aí, assim, teve o lado bom também. Não estava em casa, voltei para casa, tive um pouco mais de tempo Uhum. com a minha família e tal. Mas assim, aí eu demorei um pouquinho para voltar e ver o que eu realmente queria, acreditar que ia voltar a ter concurso, né? Porque as coisas já não estavam muito legais. E aí eu fui voltando aos poucos. A pandemia não foi fácil, mas foi uma coisa que, com o tempo, assim, deu uma engrenada Uhum. e melhorou, assim. Realmente teve um momento ali muito bom. Uma coisa que meu estudo, eu acho que difere um pouco, assim, de muita gente, é porque eu vejo muita gente que consegue realmente estar naquela coisa de todo dia, tá tantas horas, todo dia, tantas horas, todo dia, tantas horas. Uhum. E eu tive isso, eu acho legal falar, porque eu acredito que deve ter gente nessa situação também que fica mal com isso, sabe? Que eu ficava mal com isso. Uhum. Que eu tinha fases, eu tinha vales e altos, assim, né? Então, Inconstâncias. exato. Eu tinha ali, eu tinha 4 meses muito bons, que eu estava 100% focado, que eu sabia o que eu queria, que eu sabia o que eu tinha que fazer. E de repente, eu não sei explicar o que acontecia, porque é uma coisa que eu realmente deveria ter até trabalhado mais, eu acredito. Porra. Mas que assim, de repente eu estava custando estudar 1 hora, estudar 2 horas, e assim, custando mesmo. Você abre o livro e não consegue, é a última coisa que você quer ver. Então, eu acho que, assim, para as pessoas que tenham isso também, sabe, não Uhum. precisar ter aquele peso na consciência, porque o peso bate. Então, assim, para não precisar ficar demais com isso, porque eu acho que ainda tentando manter um pouquinho, uma hora volta, sabe? Eu acho que do mesmo jeito que Uhum. para mim saía, uma hora voltava. Acho que tem muito a ver com os acontecimentos também, se tem edital e não tem. A maior parte dos meus estudos foi sem edital, né? Certo. Que foi a pandemia e tal. E isso eu acho que foi muito difícil. Eu acho que para todo mundo que está nessa aí de pandemia, agora pelo menos melhorou muito, né? Tá tendo muita prova. Foi Uhum. bem complicado. E aí voltou a pandemia, né? Voltaram os concursos, aí teve Uhum. Paraíba. Paraíba foi quando eu voltei para BH e lá, né, eu morava com o Pedro, que você conheceu lá também, um cara Sim. fantástico, amigaço meu. E veja só, E, é uma coisa que eu quero destacar aqui. Desculpa te interromper, meu irmão. claro, Veja, você então foi o cara que se formou em 2018, começou a estudar para o isso. Ministério Público, fez analista de tribunais. Em 2019 ainda estava em dúvida, então para quem está chegando agora sobre o que fazer, começou a fazer, fez a PGM Contagem e outra PGM que agora eu me esqueci, não me recordo. E a partir disso você começou então a, por que não, procuradorias e ao mesmo Isso. tempo, lembre-se, ele também trabalhava como advogado, né? No escritório de advocacia, ao qual ele foi, de alguma maneira, dosando o ritmo, porque você era um cara que precisava desse aprendizado na prática, porque você gosta, como você bem falou. Sim, sim. E, e a importância de escutar, saber que você também não era uma máquina, né? Ou seja, tinha as inconstâncias. Apesar da pandemia ser algo bom para os seus estudos, teve a PGM Santos que foi adiada, né? Por quase um ano, salvo engano, me corrija o período. E Acho aí, que até mais. consequentemente, mais de um ano, né? É, Tu sofresse toda essa inconstância, mas por outro lado, uma coisa cara. que me chamou muita atenção, Guilherme, foi isso. Quando eu vi você no curso de prova oral, a gente conversava, eu via você muito com o Pedro, né? Pedro Ameno, não é isso? Sim, isso, E isso. aí você comentava comigo e Pedro comentava, reconhecia a importância sua, né, do companheirismo, que é uma coisa que a gente sabe que é muito escassa no caminho dos concursos, já que É, muitas pessoas olham para os outros como, de fato, um concorrente em uma guerra e não vendo o que é que cada um pode somar nos seus estudos, né? E não como alguém que pode dividir esse fardo. E eu vendo de vocês dois essa dupla dinâmica, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu irmão, que massa, porque você começa a lembrar das pessoas da sua caminhada e fala, velho, vocês são essa dupla dinâmica mesmo assim, aí vocês é o bate é. Robin, né? E vocês. Não, mas ele foi um amigaço meu, pô, até hoje estamos em contato aí todo dia. E foi muito importante mesmo. Moraram A gente juntos, sempre né? fala isso, porque realmente, assim, a gente dividiu a AP, assim, da metade da faculdade, um pouquinho mais pro final, até o final Uhum, do ano passado. E aí a gente passou ali um bom tempo, assim, cara, um leva muito o outro, sabe? É aquele dia que você já não tá uhum, mais afim, ou que você já acordou sim. do pé esquerdo, assim, e mas Uhum, ali o outro vai, não, vamos, tem que ir e tal, tá uhum, chegando, e aí a gente começou, cara, isso foi muito legal, Felipe. Isso aí uhum, foi uma coisa que realmente é uma coisa que eu sei, poucas pessoas têm. Até não necessariamente em casa, mais difícil ainda, né? Mas eu acho que mesmo o amigo mesmo de WhatsApp ali, de bater um papo, que estão mesmo nessa situação, assim. Eu conversei com muita gente lá nesses cursos e tal, e muita gente me falou isso, sabe? Que é extremamente solitário, assim. Realmente
complica, né? Fica mais difícil. É muito bom quando você tem alguém que sabe exatamente aonde que o sapato aperta. Por que que você está mal hoje, por que que você está frustrado e etc. Então, assim, isso é muito bom mesmo. Assim, além do Pedro, a gente ainda tem outros amigos. Na minha sala, muitas pessoas fizeram concurso, muitos amigos próximos. Alguns já passaram, um grande amigo meu também já está numa procuradoria há bastante tempo. E tem outros também que estão estudando. Então, isso é muito legal. Isso realmente é uma coisa que qualquer pessoa que estiver estudando, que puder fazer um contato, sabe? Eu acho que é uma coisa excelente mesmo, assim. Mas aí depois, aí eu voltei para lá e ia começando a estudar para PGE Paraíba. Aí foi Paraíba. quando a coisa, Uhum. aí foi quando a coisa engrenou mesmo, sabe? A pandemia, eu acho que estava nesse vale que eu falei, a pandemia teve um momento bom, mas depois já estava bem ruim. E quando eu voltei, as coisas melhoraram muito, assim. E aí chegou Paraíba, eu lembro pouco antes da Paraíba, uma semana antes, soltaram que marcaram a prova de Santos. E Santos era a prova que eu tinha mais focado. E era 2 semanas depois de Paraíba, ou uma semana depois de Paraíba. Eu fiquei até assim, putz, e agora? Não vou para Paraíba, vou para lá e tal. E aí eu fiz Paraíba, fui bem, mas não o suficiente. Eu fiquei em 40 lá, passei em 40 Uhum. no final. Mas foi um concurso de nível também absurdo, a galera extremamente preparada. Uma vírgula ali mudava qualquer coisa. Uhum. E aí depois eu fui para Santos. Santos, fiz a prova lá, Santos foi uma grata surpresa, né? Que realmente lá eu fiquei em primeiro lá no final. Uhum. Um cargo excelente. Aí depois ainda fiz Guarujá. Esse final de ano foi muito concurso, né? Aí fiz Guarujá eu passei, mas não passei tão bem. Lá que foi o primeiro é o Ricardo Ono, não sei se você conhece, um cara fantástico também. Mas aí depois, ah, aí depois eu fui nomeado na Codevasf. Eu tinha Uhum. passado lá para assessor jurídico, foi o primeiro concurso do ano, tinha sido lá em janeiro, eu acho, ou fevereiro. Foi uma prova que eu quase não fiz, não fui fazer. Foi Uhum. até engraçada a história dessa prova, assim, as coisas acontecem, né? E aí eu fui nomeado e era para Montes Claros, que é uma cidade aqui no interior de Minas, só que é Sim, mais sim. longe, assim. Não sei se você conhece, mas Já aí, ouvi enfim, aí eu falar. fui para lá. E aí, quando eu cheguei, a prova de Goiás era na semana seguinte. Uhum. Então eu tive que fazer a mudança no meio do caminho. Então, assim, cara, eu fui para Goiás, aí era Goiás e Alagoas, né? Eu tava inscrito nas duas. Uma Aí semana nessa aí, depois. nessa aí eu já eliminei Alagoas. Eu falei, não, Alagoas não vai rolar, não vai dar. Não vou conseguir pedir falta o suficiente. Acabei de chegar lá, não tem como, porque para sair de lá para ir para Alagoas eu não ia ter como não faltar nada. Uhum. E aí, cara, foi isso. Aí eu fui para Goiás, fiz a prova de Goiás, assim, no meio dessa bagunça, sabe? Foi realmente, putz, foi uma loucura, cara. No meio de mudança, porque eu tava mudando de BH e para Montes Claros. Então eu tava voltando com Uhum. coisa para minha cidade, que é Divinópolis, e levando coisa para Montes Claros. Então foi realmente, assim, foi um pouco complicado. E aí, muito cansado. E aí lá em Montes Claros era diferente. Lá eram 8 horas por dia. É, e batendo ponto mesmo, apesar de ser cargo de Sim. advogado, lá bate ponto. Então, Uhum. eu tive uma nova rotina, porque aí nesse período eu já estava fora do escritório. Saí do escritório no início do ano Uhum. passado, em março, eu acho. Então, eu já estava ali numa Uhum. rotina muito diferente, estava rendendo bem, né, igual eu te falei. Uhum. E aí eu tive que ir adaptando e foi muito difícil. Vou te falar uma coisa, eu fiquei 3 meses lá, foi muito, muito difícil. E aí fui para a segunda etapa lá de Goiás, tive que faltar mais uns dias lá, porque foram Uhum. vários dias, né, no meio da semana. Então, assim, problema em cima de problema ali. A falta acumulando, O então Guilherme, foi correria. deixa eu te fazer uma pergunta para ver se tu consegue encaixar também um pouco na tua história. Onde é que foi o período que tu achou mais difícil na tua preparação? Assim, a gente submete a um ponto, Lífer estava conversando sobre as dificuldades inatas em que tinha momentos que realmente assim, ele tinha que rogar a uma divindade para que ele continuasse. Gustavo estava falando, por exemplo, da questão da carência financeira mesmo que ele tinha, que se dificultava muito realmente continuar. Né? Qual Uhum. foi o momento que tu sentisse que foi a linha mais tênue assim, da tua preparação de falar, não, sei lá, vou seguir a advocacia mesmo, não quero esse negócio de concurso não, ou isso aqui não é para mim, enfim, qual foi o momento que chegou a bater mais esse peso assim? Então, tipo, quando eu decidi, assim, teve um momento que eu realmente vi que eu queria concurso e queria abrir mão Uhum. da advocacia. Eu já Uhum. tinha mais ou menos isso decidido antes, mas aí teve um momento que eu cheguei no escritório e assim, tava tendo um momento confortável, tava na pandemia, de home office, então, assim, até que eu poderia ter mantido mais, mas eu cheguei, conversei, uma conversa muito tranquila lá com os meus chefes, que foram realmente muito Uhum. companheiros com isso. Falei, olha, eu descobri que isso aqui é meu sonho. Então eu preciso, eu sinto que eu tenho que abrir mão do que eu quero para chegar onde eu quero, sabe? Uhum. Então eu acho que eu tive muitos esses momentos do durante. Assim. Eu acho que o principal foi realmente assim os momentos que eu sentia que não ia dar.
Sim. principalmente desses momentos que eu te falei aí de vale, que eu não conseguia estudar nada, que eu sentava, abria o livro e fechava o livro e ia deitar na cama, porque eu não conseguia fazer nada. Assim, não estava cansado, mas eu não conseguia estudar. Então, assim, eu acho que foram esses momentos, assim, eu tive muita sorte, assim, minha família, eu tenho privilégios, isso, eu acho que tem que deixar claro isso também. Eu sei que tem gente que passa por situações Uhum. muito mais complicadas do que a minha, então eu tive um apoio, assim, incondicional da minha família. Minha Uhum. mãe, minhas tias, minha avó, sempre assim, 100% do meu lado, com todo apoio, com tudo que eu precisava, assim, nesse sentido, Uhum. porque, assim, elas entendiam o meu lado, mas, então, assim, esse sentido eu nunca tive. Mas, assim, isso de pensar que não vai dar, é isso, sabe? É aquele momento que você vê um resultado ruim, ou que você vê, tipo, alguma prova que foi muito difícil, você tá fazendo uma questão e você pensa, putz, eu nunca saberia responder isso aqui. Eu acho isso, sabe? Esses momentos de desespero batem com alguma frequência e Uhum. tem que saber administrar, sabe? Eu acho que enquanto você não tem na cabeça fixo que é isso que você quer, você vai, isso te puxa cada vez mais, assim. E realmente não é uma coisa fácil, não é um caminho fácil. Ainda mais hoje, que eu acho que o nível dos concursos, pelo que a gente vê, tá altíssimo, né? A galera cada vez Uhum. mais dedicada, mais preparada. Mas assim, então eu acho que foram muito nesses momentos, sabe? Esses momentos assim Uhum. que realmente eu pensava, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que isso aqui é pra mim e tal? Mas assim, eu vejo muito isso, sabe, Felipe? Eu acho que quem persiste consegue. Eu acho que é muito surreal a gente ter a ideia de que isso aqui é para gênios ou para pessoas que são extremamente bem preparadas, que só para quem estuda mais de 5, 6 anos. Eu acho que Sim. é muito surreal a gente pensar nisso, assim. Então, eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem que abdicar de algumas coisas, tem que saber, na maior medida possível, se disciplinar, tentar se Uhum. organizar. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, então isso, para mim, isso eu acho que também foi Tem, alguma tem das essas metas que eu perguntas tive, aqui sobre metodologia, eu viu? tive Pra que gente aprender esse conversar sobre caminho. estudo. Mas aí só a última coisa assim que eu acho que eu queria, onde eu queria chegar Uhum. dessa questão da minha trajetória efetivamente até Goiás, Uhum. foi que aí teve quando eu passei efetivamente para a prova oral de Goiás. E aí eu fiz mais uma dessas renúncias assim, que foi eu saí da Codevasf, assim. Eu já tinha essa Eu lembro luta, eu já tinha que essa falasse luta aí no com restaurante. desde, sei lá, desde 2018 eu tava nessa de esperando nomeação de TRF, então assim, Uhum. para mim eu tava abrindo mão de uma coisa que eu sabia que não estava saindo fácil, sabe? Então, quando eu Uhum. pedi a minha demissão lá, foi muito difícil para mim, porque eu tava jogando em mim, eu tava apostando em mim mesmo, mas é uma aposta, né? Então, Uhum. assim, eu tive o conforto de Santos, saber que eu tinha Santos ali em primeiro lugar em Santos, então tinha essa tranquilidade. Mas, assim, então eu tive essa coisa que eu tive que abrir mão também, que foi falar, putz, quer saber, eu tô aqui com 8 horas, eu acabei de chegar, eu ainda não tive tempo de acostumar com a cidade, com a rotina e tal. Eu vou abrir mão disso aqui, vou me dedicar integralmente por isso aqui. E, assim, Coragem, deu, velho. deu certo, sabe? Deu certo. Isso aí foi uma sorte, uma dedicação, bastante esforço, mas a felicidade é muito grande também. Eu acho que não tem nada melhor do que quando você abre e vê lá, sabe? A sensação de Santos, para mim, foi inesquecível. Porque as notas não estavam nem em ordem. Assim, eu tive que sair somando, estava no meio de uma reunião, eu desliguei lá, saí somando, procurando. Aí eu achei que era, fui confirmar, mandei pro Pedro confirmar para mim se eu estava louco ou se era isso mesmo. Então, assim, mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que apreciar também um pouco da trajetória. Eu acho que Uhum. isso é importante também, saber que você está passando por uma coisa e que é passageiro e que aquilo vai tá te somando também. Eu acho que não só Uhum. nisso, mas em vários aspectos. Eu acho que é uma experiência muito, muito válida. Claro que a gente só quer que acabe, mas Sim, é um crescimento. Não deixa de ser um crescimento muito grande. totalmente, meu irmão. Não tenho dúvida. Essa da renúncia, de você falar, não, vou sair aqui, né, de uma nomeação, que eu tô no cargo, né, para É, em busca de algo maior, eu acho que essa é a fase mais difícil, né? Então, eu acho que todo mundo ficaria com uma grande dúvida e você teve grande coragem, sem dúvida, Guilherme. Não existe, mas velho. não foi fácil, não. Meu irmão, vamos falar um pouco sobre metodologia. Tem muita gente querendo saber como é que você fazia essas retas finais e no meio da sua bagunça, como é que você se sentia organizado, já que você disse que é um cara desorganizado e que tinha muitas inconstâncias de estudo, né? É, cara, então, a primeira coisa que eu vou falar sobre isso é revisão. Porque quando eu comecei a Aham, estudar, eu fui apresentado para aquele método das 24 horas, 7 dias, 15 dias e 90, 30, sei lá. E aquilo aham. lá foi uma das coisas que mais me frustraram em concurso público, eu acho. Imagem. Aquilo para mim,
pessoalmente, para quem funciona, eu acho que deve ser excelente, mas para mim não funciona. Eu tentei, deu certo por um tempo e começou a acumular. E eu parei de estudar, porque eu não conseguia mais ver a quantidade de coisas que eu tinha que revisar. Então, assim, a minha metodologia foi a seguinte. Eu pegava livros, eu só estudei por livros, revisava grifei, primeira leitura ali, nesse primeiro ano e Aham. meio ali, eu grifei, depois eu comecei a revisar os grifos. Então, e eu fazia questões quase todos os dias, assim. Então, o meu método de revisão virou questão. Eu colocava lá direito constitucional, Sério? CESP, FCC, sei lá, o que eu estivesse estudando, filtrava ali os cargos jurídicos em geral, costumava deixar até margens e MP, e ia fazer. Eu não chegava e colocava controle de funcionalidade, isso, aquilo, chegava e Aham. colocava de tudo mesmo, e assim que eu revisava. Então, muitas vezes eu via até coisa que eu não tinha estudado, mas às vezes eu pulava quando fosse uma coisa muito desconexa, às vezes eu já aproveitava. Eu não conseguia, então, fazer essa revisão constante. Então, a minha revisão virou Aham. isso, e uma vez que eu já acabei, né, o livro, o conteúdo, ou principalmente as principais coisas, eu não li também os livros inteiros, né, muita coisa dá para pular. E aí eu comecei a revisar meus grifos. E aí eu ia revisando o grifo, cada vez que eu revisava ali, normalmente, aí sim, eu estou revisando controle de funcionalidade, eu abro o buscador ali, coloco ali, ó, de controle de funcionalidade, vou lá e leio ali as notícias dos últimos julgados, vejo se tem alguma coisa atrasada, se for muito importante, anotava no Uhum. livro. E aí depois é isso, cara, vira esse ciclo de estar revendo o que você mesmo colocou. Então, assim, meus livros em geral são muito completos, apesar de antigos, assim. Eu tenho um livro de 2019, assim, a maioria, e estão Uhum. bem completos nesse sentido que eu vou atualizando mesmo à E mão, assim. atualizando. Isso. Aí depois de um tempo, que eu já revi algum capítulo algumas vezes, quando eu julgava necessário, eu fazia fichas. Eu fazia fichas com os conteúdos do capítulo, tentando fazer um resumo muito, muito, muito sintético dos principais pontos Cada mesmo. vez Então, menor. assim, exato. Então, assim, eu tentava não perder tempo com isso, por isso que eu adotei ficha, porque eu sinto que caderno, se deixar, eu ia escrever pra caramba, sabe? Então, ficha é aquele espaço delimitado. Eu acho que isso Flashcards, papéis menores. é, Então. exato. Então, Uhum. não sei se eu Massa. até tenho aqui, porque eu tava lá, Mostra aí. eu deixei tudo separado de Goiás, então tá mais ou menos fácil aqui. Então, assim, cara, vou pegar alguma coisa aqui. É Por interessante exemplo, porque a gente vai cada um querendo se adequar ao jeito do outro. Aí a gente está apresentando o jeito agora Guilherme Ribeiro, né? Aí pois tem é, gente que olha, por vai olhar e exemplo, fala, aqui, eu vou ó. fazer igual. Isso aqui para mim foi uma coisa que eu achei muito Ah, bom para revisão. Isso em véspera de sim, prova, na reta final aí, que eu vi até que algum colega perguntou, foi uma coisa que me ajudou muito. Então aqui, por exemplo, isso aqui foi tudo que eu peguei do capítulo 1 do Lenza. Essa sim. ficha, assim, no início ela era bem pequena, aí quando eu ia relendo, eu ia acrescentando algumas coisas que eu considerava Massa. interessantes. Então aqui, eu estudar neoconstitucionalismo, raramente eu abria o livro. Eu pegava essa ficha e estudava. Deixava Show. ela dentro do livro, assim, no capítulo, e estudava por ela. Então, assim, esse foi meu método de estudo, sabe? Eu não fiz, acho que, nada de novo para ninguém. Eu lia livro e grifava meus livros. Quando eu já passava muitas vezes pelo capítulo, eu fazia essas fichas só em coisas que eu realmente julgava necessário. Assim, você vai pegar, Uhum. sei lá, uma coisa que não cai tanto, não vai ter uma ficha ali de Conselho da República. Entendeu? Então, são essas coisas mais assim, que eu julgava realmente são bem importantes. E aí, fazia questão, tentava fazer bastante questão, assim, principalmente porque era meu método de revisão. Uhum. Então, eu precisava fazer questão, porque se eu não fizesse questão, eu ia ter matéria que eu ia ver de muitos tempos em tempos. E eu acho que a minha maior virada de chave, que foi, eu acho que talvez o que faltava para eu ter um resultado um pouco Uhum. melhor, foi lei seca. Eu tive esse primeiro momento, então, que foi muito, mas muito, mas muito, muito doutrina. E Uhum. aí depois eu comecei a perceber que o aviso que todo mundo dá, mas que eu acho que muito concurseiro ignora, era verdade. E que lei seca cai muito. Então, cara, eu comecei a estudar praticamente só lei seca. Tipo, muita, mas muita, mas muita lei seca mesmo, assim. Eu pegava, sei lá, eu selecionava ali, putz, eu sei quais capítulos de constitucional não vão ter na lei seca. Então eu pegava ali e Uhum. sabia, sei lá, controle de constitucionalidade. Tá, tem que continuar uma revisão ali, mas o resto, Uhum. 90% das questões vão estar na lei seca, sabe? E Sim. isso foi, eu acho que uma grande virada de chave para mim, ainda mais que eu estava estudando muito para a VUNESP na época, Uhum. para Santos, né? Então foi uma grande virada de chave, assim, para mim, porque é uma banca especialmente legalista também, né? Então, assim, e isso foi essa minha reta final, assim, quando eu acho que eu tive meu melhor período, que eu já sabia começar a identificar o que caía, o que não caía, e etc., foi quando eu comecei a ler muito a lei seca também. Mais Então, o lei meu seca. estudo foi, por exemplo, processo civil, cara, eu caí, eu li Fazenda Pública em Juízo, que eu acho importante porque a gente faz, né? Aham. Mas li alguns capítulos do Amorim,
Mas, cara, Sim, é lei seca, sabe? Eu acho que você passa a forma. praticamente em qualquer prova do Brasil, em processo civil, com lei seca. Pura lei seca. É, tem um pessoal que perguntou aqui como você se preparou para a prova oral, mas antes acho que queria que tu falasse um pouco da discursiva, né? E eu Uhum. estava vendo aqui, antes de a gente começar a live, algumas anotações que eu fiz sua da prova oral. Depois eu falo, tá? Beleza. Essa aí você não me mostrou, não, cara. Não, aqui eu É, conversei com você lá no meu verdade, restaurante é sobre verdade, é isso. verdade. É por óbvio, né, Felipe? Mas, cara, para a segunda etapa, aí foi quando eu virei um pouco a chave, né, dessa lei seca intensa e fui rever meus livros de novo, assim. Então, teve ali a Semana de Santos, antes da Paraíba, né, como era tudo no mesmo dia, eu Uhum, também dei uma olhadinha ali em lei seca também, porque é importante, mas também dei uma olhada na doutrina, pensando na segunda etapa, que era no mesmo dia e que todo mundo sabia que ia ser determinante, né? Que valia 100 uhum, pontos também, se não me engano. Mas, assim, para a segunda etapa, cara, é realmente isso, assim, eu olhava muito modelo de peça, porque eu acho que uhum. você tem que chegar lá sabendo bem modelo de peça, identificar a Sim. peça, porque você chegar numa segunda etapa e errar a peça é praticamente uma certeza de desclassificação, né? A não ser nos casos que a banca acaba considerando mais de um. É, Aí, pontos de lei seca, por exemplo, recursos, eu sempre dava uma olhada ali no finalzinho, porque é uma peça que costuma ser muito cobrada e tem ah, aquelas pequenas coisinhas que a gente tende a esquecer. Uhum, Decorava aqueles artigos clássicos ali que você vai precisar quase em toda peça, prazo em dobro, intimação pessoal, essas coisas básicas, assim. Porque, eventualmente, se não tivesse consulta, eu acho que são artigos que você tem que saber para, dependendo, chegar ali no uhum, espelho. E doutrina, cara, doutrina, ainda mais tendo questão discursiva, né, não somente peça, doutrina e jurisprudência. Aí tem isso também. Eu acho que uma coisa que eu dei uma ênfase muito pequena, uhum, mas que não foi pequena na minha preparação, foi jurisprudência. Eu lia uhum, informativo integral do Dizer o Direito ali, uhum. não digo toda semana, não, mas assim, eu tava em dia, sabe? Eu demorava um pouco Massa. às vezes, mas eu ficava em dia com jurisprudência, que eu acho até uma coisa gostosa de fazer. Jurisprudência é interessante. Os informativos do Márcio são, né, perfeitos, assim, a leitura é gostosa até. Então, assim, eu sempre separava um tempinho ali. É claro que filtrava, né? Então, um ou outro ali, você Uhum, vê, putz, isso aqui muito difícil cair. Aí eu ia e pulava. Mas uhum, eu tentava ler muita coisa, cara, porque é uma forma muito boa de revisar também. De novo, né? Como eu não uhum, tinha um método de chegar e revisar todo dia tal coisa, eu pegava essas oportunidades que eu tinha de revisar. Então, eu ia lá e tô lendo jurisprudência ali, e aí o Márcio colocava vícios redibitórios. O que são? E ia lá, colocar o sim. fundamento, quais são as características, etc, etc. Então eu sempre aproveitava também para dar uma olhada nisso. Quase sempre, então eu lia, a não ser que fosse um tema que eu julgasse ser muito fora, eu lia o Uhum. informativo integral mesmo. Agora, quanto à fase oral, a fase oral foi aquilo, eu nunca Deixa eu tinha fazer ido a para. interrupção, por gentileza. Deixa eu fazer a interrupção. Porque Claro. na fase oral, você já repetiu aqui umas 3 vezes essa palavra. E você ficou marcadamente para mim e para outros professores por isso. O que é que aconteceu? Quem está escutando aí no Spotify ou quem está vendo no YouTube? Guilherme foi o cara que, quando ele sentou na mesa para ser arguido, eu perguntei assim, sabe? A primeira pergunta foi muito. Eu não sei se você está lembrado disso, Guilherme. A primeira pergunta foi uma pergunta meio que assim, superficial, rasa, ridícula, digamos assim, ridícula, entendeu? Eu falei, candidato, o que acontece se uma lei ela for criada inconstitucional? Tipo assim, se a lei for inconstitucional, o que acontece, né? Aí ele, Guilherme, prontamente falou assim, por óbvio, Vossa Excelência, ela é expurgada do ordenamento jurídico. Aí eu fiquei espantado, né? Porque assim, era a primeira pergunta para você sair fatiando com coisas mais difíceis. Mas ele fez um deboche, e por óbvio, é isso, né? Então, assim, foi a hora que eu falei assim, até eu chamei você no canto, falei, meu irmão, primeira coisa, você fala muito rápido, tenha só cuidado com isso, porque seu conhecimento é tanto que você sai aqui, ó, metralhando o examinador. E segunda, nunca use a expressão por óbvio, velho, porque você tá debochando do cara. Você tá dizendo assim, que coisa ridícula, excelência. Eu estudei tanto. Se eu me perguntar o que é uma lei constitucional, entendeu? Essa me marcou. Essa eu não esqueço nunca, viu? Eu vou te falar que. E foi aquele automático também. Aquele que vai e nem sente. Mas Ô, meu realmente, irmão. aquele curso, inclusive, foi muito bom. Mas enfim, aí chegando na fase oral, aí eu fiquei meio desconcertado, assim. Primeiro porque, para ser bem sincero, depois da segunda fase de Goiás, eu me dei férias. Assim, eu estava muito cansado.
mudança, 1000 provas, etc. Então, assim, eu fui aproveitar a cidade que eu tinha acabado de mudar e não conhecia nada. E aí eu fiquei assim, e para ser bem sincero também, a prova foi muito difícil, então eu não esperava uma boa classificação e dependendo uma classificação. E aí eu fui até muito, fiquei surpreso assim com o meu resultado, eu fiquei em 12º na discursiva, então eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu tinha até acertado as peças e tal, mas assim, a prova estava muito difícil, né? Tava realmente assustadoramente difícil aquela segunda prova de Sim. Goiás. Então, aí foi a hora que eu falei, opa, tenho que correr atrás disso aqui, porque a chance é muito boa, né? A oportunidade é excelente. E então aí foi quando eu decidi sair da Codevasf para ter mais tempo, né? Que foi o que a gente conversou, que foi uma decisão difícil, mas necessária. E, cara, o primeiro momento é aquele medo meio estagnante, assim, que você fica, putz, eu nunca tive aqui, eu não faço ideia do que fazer. E eu tive isso, assim, na primeira vez que eu passei para uma fase discursiva, que foi de contagem, eu fiquei exatamente assim, sabe? Eu fiquei estagnado e isso me prejudicou muito. Eu fiquei sem saber o que fazer e, no fim das contas, eu fiz pouquíssimo, porque quem não sabe o que fazer não faz nada. Quem não se programa, eu acho que você tem que ter esse mínimo de planejamento, sabe? Eu tinha, apesar de não ser a pessoa mais organizada do mundo, para não me dificultar a vida, eu colocava 2 matérias por dia para estudar, isso, né, normalmente, assim, 2 matérias Uhum. por dia, e é isso, sabe? Porque se eu ficasse colocando ali calendáriozinho com horário, com isso, com aquilo, cara, eu não ia cumprir. Eu me Então, tu deixava conheço. meio que agendado semanalmente e sabia quais eram as matérias cada Isso, dia, isso, digamos isso assim. sim, isso eu Ia fazia porque vendo. isso era tranquilo. E aí eu ia fazendo Uhum. algumas mudanças pontuais, então eu colocava as matérias e jurisprudência, assim, eu tinha as matérias de jurisprudência e questão no final do dia. Isso eu fiz, isso funcionava para mim, mas é isso, sabe? Se eu tivesse, assim, horário bonitinho ali, 8 horas, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu não Uhum. consigo, assim, realmente, É claro que no final eu já estava um pouco mais acostumado com a rotina e tal, aí já Uhum. é outros 500 também, mas principalmente no Reta início, final. cara, no início, assim, quando você está realmente aprendendo o que, que você está fazendo ali, para mim, eu não consigo, eu acho que tem muito a ver com a pessoa que eu sou, mas assim, depois até que sim, até que seria mais fácil para mim montar uma coisa assim, mas essa questão mais aberta eu acho que funciona bem comigo, sabe? Deixar e saber que eu tenho 2 matérias Massa. e que eu tenho que cumprir o máximo que eu conseguir dessas duas e é isso. Então eu ia, e eu falei, não, tá, agora é um tópico muito grande, eu vou para a próxima coisa aqui, na próxima semana eu continuo isso. Mas, e aí a fase oral, né? Aí a fase oral, Por óbvio. por óbvio, a fase oral, eu tinha assim, entre aspas, eu tinha uma tranquilidade bem relativa, mas bem relativa mesmo, porque eu nunca tive muito problema com questão de oralidade. Eu Entendi. participei na faculdade de várias multicortes, que são simulações jurídicas. Uhum. Não sei se você conhece, Felipe, mas que assim foram muito enriquecedoras e me desenvolveram muito nesse sentido. É um modelo muito diferente, porque é uma competição, né? São 2 grupos que se Uhum. enfrentam, mas não deixa de ser um treinamento muito bom, Massa. sabe? Então, assim, eu cheguei entre aspas com essa tranquilidade, muitas aspas mesmo, porque eu amo fase oral, né? E a Uhum. gente já sabia que ia ser com os procuradores, e a última fase oral reprovou bastante gente, então não dá para falar que eu estava tranquilo também, né? Aí também seria exagero. Mas aí, então eu comecei a procurar primeiro cursinho, eu acho que não conhecendo absolutamente nada sobre isso, foi uma decisão esperta, assim, sabe? Eu acho que Uhum. ainda que você tenha segurança, você precisa treinar também, e é realmente muito importante, eu acho, treinar nessa fase. E ia tentar me organizar. E aí realmente foi a fase que eu praticamente cortei lei seca, com exceção de lei local. Aí lei Uhum. local foi a fase que eu mais dei importância, assim. Para ser sincero, as fases anteriores foram fases que eu negligenciei a lei local, assim. Eu selecionei muito, porque o edital de Goiás, eu acredito que deve estar no Tava seu gigante. raio-x, né? Claro que olhou. Mas tinha muita lei local, né? Mas muita lei local. Então, ainda mais que eu estava na minha fase de mudança, no meio de 500 provas, a primeira fase ali eu peguei Ixi. Constituição, Estatuto de Servidores, PGE e Câmara de Mediação e fui nisso, sabe? Uma ou outra coisa mais. Porque realmente não dava. Eu tinha que filtrar, eu tinha que fazer alguma estratégia. E aí, assim, aí sim, para fase oral eu tentei ler boa parte, eu não cheguei a ler todas as leis, mas assim, a meu juízo eu li com certeza as mais importantes e fui para doutrina. E aí eu Uhum. fui realmente assim, abandonei lei seca, acredito que integral, acho que era a Constituição, eu dei alguma olhada em Sim. algumas coisas, porque a Constituição é sempre bom para ter como fundamento. E, cara, foi jurisprudência, dizer o direito e doutrina. Fui rever meus grifos, aí eu revi meus grifos
praticamente integrais. Aí eu até deixei aqui separado para tipo, mostrar. Quando eu ia estudando e revisando, na verdade, eu colocava esses marcadores aqui, ó, na lateral do livro, em partes que eu achava muito importantes ou que eu sempre esquecia. E aí, no final, em vez de rever todos os meus grifos, eu revia só o que está com marcador. Eu sei que é muita coisa, mas assim, é Nossa, muito menos do que ler todos os grifos, sabe? E isso foi uma coisa que eu achei que total. otimizou muito minha revisão. Isso foi uma coisa que eu já fiz há um ano, mais ou menos. E assim, eu fiz depois de já ter revisto algumas vezes, então eu já Uhum. sabia o que eu sempre esquecia, o que era muito Nossa. importante, apesar de eu achar que sei. Então isso eu achei muito legal, cara. Eu vi alguém que faz isso, para ser sincero, a ideia não é minha. Então eu faço esse Eu também disclaimer, não sei faço. a Eu quem dá também os boto um créditos. bocado de É, post-itzinho, assim, eu várias não sei coisas. a quem dá No os livro o cara créditos, então não sai resume só pro aquilo ali, Felipe né? Duque. Então, Não, assim, não. e aí é isso, cara. Esses marcadores ficam ali para ir a um grifo. Aí eu leio o grifo que está Massa. na direção ali do marcador. No Isso marcador. eu gostei muito para revisão, sabe? Essas revisões de reta final, quando já não dá tempo de ler nem só os grifos, porque às vezes só os grifos de todos os materiais é muita coisa, né? Tudo. Então, É, assim, o Pedro me zoava muito. O Pedro falava comigo, cara, mas você marca o livro inteiro, o que adianta? Tipo assim. Mas o pior é que ajuda, porque é isso, você vai ler um ajuda. marcador, sabe? Então, apesar de terem muitos, a gente tá falando de um livro inteiro e, sei lá, se tiver 100 Isso. marcadores, o que eu acho que não deve ter, você vai ler aquilo de um grifo que tá ali. Então, ajuda bem. Inclusive, o Pedro já tá usando esse método aí, ó. Ele me zoou, mas já apropriou. Mas enfim, isso foi uma coisa que eu achei bem legal. Até deixei esse livro aqui do lado para compartilhar. Isso foi uma coisa que eu achei que me somou, sabe? Então, na fase oral, eu Show, consegui velho. rever isso aqui, eu acho que se bobear umas 2 vezes, esses marcadores, porque é um material que eu já tinha afinidade, eu acho que isso é relevante. Uhum. Eu acho que eu Isso. fiz cursinho, por exemplo, em segunda etapa, eu fiz cursinho para segunda etapa e fiz cursinho na primeira etapa, mas eu só pegava as questões. Eu gostava de pegar simulado de cursinho. Eu nunca, todo Uhum. cursinho tem material também, mas eu nunca pegava o material porque eu já tinha o meu e eu tinha Uhum. confiança no meu material. Então, eu não queria Ótimo. isso, de ter um contato com uma coisa nova e de ficar perdido com uma coisa nova. Porque eu acho muito diferente, assim. Perfeito. Você tem uma memória ali, depois você lê um negócio 5 vezes, sabe? Você já sabe aonde que tá na página. Então, Já eu era. acho que isso pode ser um tiro no pé. Por mais que você pense, putz, mas o material deve estar mais Não. completo, tem isso, tem aquilo. Foi uma coisa que eu nunca achei interessante. Então, eu ia direto ali no meu material que eu já tinha. Aí eu gostava de pegar cursinho para pegar a questão do Uhum. jeito que é a banca, principalmente que a gente ficou muito tempo sem ter concurso. Então, o banco de questão está muito defasado. Eu tinha zerado as questões CESP desde, sei lá, 2017. Então, Uhum. eu realmente não tinha nem para onde correr. E na discursiva a mesma coisa. A discursiva eu pegava, ignorava os materiais e pegava para questões de segunda etapa, porque eu acho relevante. Eu acho que a gente tem Uhum. professores, cursinhos hoje muito bons, que conseguem realmente fazer um trabalho muito bom de leitura de banca, de que é o costume de cair. E a segunda fase de Goiás foi fora da curva, né? Eu acho que ninguém Foi. esperava exatamente o que foi, mas ainda assim eu acho válido, o treinamento é sempre válido. Mas eu nunca fazia a peça também não. Eu pegava aquele lá sem correção e no máximo eu fazia tópicos e falava, isso aqui é irredutibilidade, isso. E para corrigir rápido, para não perder tempo demais escrevendo uma peça inteira. Mas assim, eu acho que se a pessoa tiver dificuldade, né, tem que levar isso bastante em consideração. Assim, se acha que tem dificuldade com tempo de prova, que é uma coisa também que eu nunca tive esse problema especificamente. Mas então a fase oral, assim, eu acabei, para não ficar estagnado, desesperado e pensando, putz, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer e não fazer nada, eu falei, eu vou estudar muito parecido com a segunda etapa, tirando a parte de peça, porque Uhum. eu não vejo mais o que fazer, realmente, assim, não via para onde correr e foi isso, mais a lei seca de Goiás, né, a Constituição de Goiás ali, as Sim. leis de Goiás foram reduzidas, então eu consegui ler boa parte, e treino. E aí o treino, como eu já tinha, né, essa relativa facilidade com essa questão de falar em público, etc., Uhum. eu me dei o luxo de treinar, entre aspas, pouco. Eu não fiquei treinando com colegas, né? Eu estava até Uhum. no grupo aí, até tô, mas que o pessoal ficou marcando treino e tal. E eu fiz o meu custo-benefício, sabe? Eu coloquei na balança e vi, putz, para mim, até dos cursinhos que eu fiz e tal, eu vejo que eu vou ganhar mais conhecendo um pouco mais do que treinando um pouco mais. Entendi. Então, assim, mas assim, Massa. eu acho que o treino é essencial, porque eu comecei a ver muitas lacunas, igual o falar rápido. É uma coisa que eu já sabia que eu tinha esse Uhum. problema, mas eu esqueci que eu tinha que me policiar, sabe? Eu tenho que estar o tempo todo me policiando, que se deixar eu vou e vou. Então, assim, isso eu acho muito bom. E então, assim, na véspera da prova, treinei bastante no cursinho que eu fiz, e isso foi muito bom também, porque aí aquilo bem em cima, né, da prova, então aquela Sim. coisa
de lembrar e de chegar lá sabendo direitinho o que você está errando, quais os vícios de linguagem e tal. Então, mas eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que não teve nenhum mistério também nessa última fase, não. Eu acho que é importante também, nesse meio tempo, vocês se conhecendo e saber, putz, eu preciso treinar muito isso, eu preciso treinar muito pouco isso. Eu acho que tem pessoas que realmente têm mais Uhum. dificuldade de falar que o treino é essencial. O treino é muito mais importante que o Sim. conteúdo, porque se você não conseguir colocar para fora com a estética desejável, né? Porque não deixa de ter a Sim. oratória, não deixa de ter uma parte estética muito forte, não adianta. Então, mas eu acho que é isso, Felipe. Eu acho que realmente não fugi da curva, não fiz nada fora, inesperado, ou muito diferente. Que massa, velho. Porque assim, tu treinasse com. No grupo lá, eu lembro que tava o João Dolabella, tava o Gustavo, tava o Ivan também no grupo. Tava o João Cássio também no grupo. Então, Tava, de alguma tava, tava. maneira, né? Você treinou com as pessoas que tiveram ótimas classificações e estavam tendo ótimos desempenhos também, sensacionais. O grupo ali, né? Você ia somando de alguma maneira, escutando, né? Vendo as pessoas ali. Sim, Só que sim. você está falando de uma peculiaridade própria, que é, portanto, a experiência da faculdade ou da vida em si, que fez você ser um cara desinibido. E, portanto, você só pesou isso e falou, não, eu vou escolher, né, em detrimento de dar mais conteúdo do que ficar treinando tanto. E você É, também tem uma característica comum com a Elifas também, que é falar, velho, eu não vou delegar o conteúdo do meu material. O meu material eu já formei, a minha base eu já tenho, e agora eu vou pincelar uma coisa ou outra que me sirva, né? Mas, em geral, a minha base, ela tá aqui, né? Enfim, meu santo graal é o meu santo graal, não é o do curso A, B, C ou D, é o meu, né? E aí eu vou pegar um pouquinho ou outro, um tiquinho ali e me complemento. Mas eu não saio, né, me vendendo, me adotando integralmente, é o que me vende. Isso eu achei uma peculiaridade muito boa na sua exatamente, cara. trajetória, assim como é a Lifas, velho. Eu acho muito isso. Eu acho que hoje a gente tem materiais de cursinhos muito bons, tá? Eu não tô nem fazendo Uhum. propaganda contra cursinho, anti-cursinho, de Não, forma não, não. alguma, O seu porque jeito, velho. mas hoje a gente tem PDF, cara, que é fantástico. Eu acho que um bom PDF pode abreviar, dependendo, do que um livro que. Uhum. Porque é aquilo, o livro você tem que aprender um pouco A mais. maioria é livros, né? A maioria do doutrina. Tu fala que não chegasse a ler tudo integralmente, mas a Não, maioria é livros, isso. tua base também. Cara, eu acho que 100%, assim. O que não foi doutrina foi Massa. sinopse, né? Que não deixa de ser uma Uhum. forma de doutrina. Mas Sim, assim, sim. mas assim, foi realmente o que eu fui. Porque eu não sei, eu sempre tive uma confiança, sabe? Eu não sei Uhum. dizer, não sei explicar bem, mas é aquilo também. Eu formei, e como eu não fiz cursinho, eu meio que comecei a estudar sozinho, sabe? Tipo, claro que tinha uns Uhum. amigos ali que a gente ia trocando as experiências, que dá certo, que dá errado. Mas então, assim, eu não sabia por onde ir. Então, eu peguei o livro, que, putz, é um livro, sabe? Eu acho que. Eu não sei se o cursinho A Massa. ou B é ruim ou é bom, mas eu sei que Mas o aqui eu livro sei que tá não vai ali. falhar, né? Pois é, pois é. Então, assim, eu procurei aquelas bibliografias recomendadas, que é o que mais tem Sim, aí, os show. professores falando, e realmente tem uns livros muito bons, muito didáticos e Uhum. que tem tudo que você precisa. Sim, Mas, sim. assim, hoje tem PDF aí que resume as coisas de uma forma fantástica. Eu já tive contato com alguns PDFs aí que eu sei que são maravilhosos, sabe? Então, eu acho que isso não é determinante, não, Felipe. Eu acho que é Não, realmente não. isso. Eu acho que o Uhum. mais importante talvez seja exatamente isso. Você ter a confiança que seu material é bom, que você sabe o que está nele e que, eventualmente, né, com o passar do tempo, você complemente o que está nele. Porque, cara, sempre que se eu abrir meu livro aqui agora, eu vou lembrar de uma coisa que eu nem lembrava que existia, sabe? Apesar de estar Uhum. marcado aqui dos meus marcadores. Então, eu acho que é importante ter isso, porque se você ficar mudando de material sempre, ao meu ver, Sim. né, claro, eu acho que isso não deixa de ser uma coisa pessoal também, mas, Uhum. cara, você nunca vai saber efetivamente tudo que tá ali. Porque todo material tem coisa diferente, e você vai sempre pensar, nossa, esse aqui é mais completo, esse é mais incompleto e tal. Mas a gente não precisa saber tudo para concurso, sabe? Eu acho que eu que fiquei em primeiro, quem tá em segundo, todo mundo que tava em Goiás, ninguém vai chegar e vai falar absolutamente tudo que podia ser perguntado. Ninguém teria as mesmas colocações em todos os dias, sabe? Eu acho que Uhum. eu poderia ser aprovado e reprovado em outro dia. Eu acho que a sorte aí também tem um fator importante. Uhum. Então, assim, uma conjuntura de fatores. Eu acho que Massa. também, assim, não dá pra gente. Isso, eu acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi, é que não dá pra depender só de sorte. Eu acho que nos primeiros concursos lá, que foi quando eu passei, nem estava estudando para o negócio e tal, que eu percebi que não dá, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor para chegar e conseguir Uhum. o mais longe possível com o que você adquire, porque quanto mais você estuda, menos você precisa de sorte. Então, quanto mais Uhum. você preenche as lacunas, menos esse elemento vai ser importante. Então, putz, é claro que você pode chegar e dar sorte e falar, putz, nem fazer a menor ideia, tem 5 questões e passei. Ok, mas isso é um em um milhão, né? Então, eu Uhum. acho que
eu acho que é realmente isso, sabe? Eu sempre fiquei muito focado nessa questão de, tipo, eu quero depender o menos possível de sorte, porque eu nunca sei quando a sorte vai estar do meu lado. Eu acho, inegavelmente, eu tive aí a minha pitada de sorte nessa prova, mas eu acho que tem muita coisa além disso. Com certeza. Ou se tem, meu irmão. Isso fala por si só. Isso fala por si só. Eu não sei se, veja, eu não sei se quem entrou aqui foi Samuel, que estudou com você ou não. Foi? É um Samuel que estudou comigo, que a gente sempre conversa, mas não é o Samuel que você Aham. está pensando, não. É um Samuel que era da minha sala. Sim, Samuel que era da minha sala, beleza. mas é Muitas outro. mensagens ter recebido aqui, eu não consegui ler, confesso, viu? Mas veja só, e uma pessoa me falou justamente de você lá no treinamento e elegeram algumas pessoas que estavam muito bem. Você estava dentre elas. Mas uma coisa, dentre o consenso também entre os professores, era dizer, meu irmão, a diferença entre eles é mínima, é substancial. Então, você me dizer agora, na visão de um primeiro colocado, que pode até nem ser depois dos títulos, que seja, Sim, mas sim. a sua nota foi a melhor, isso é um fato. A gente não pode. Isso não é nenhum demérito, nem desmerecer, muito pelo contrário. É algo extraordinário, é algo que a gente tem que falar realmente pela questão da sua competência, né? Mas você me dizendo justamente que não queria depender da sorte, mostra, portanto, que assim, como a gente verifica que as pessoas estão muito próximas uma da outra. Então, realmente, chega a ser alguma coisa que não é sorte, que é uma disciplina, que é um estudo, que é um esforço a mais que você faz, mas que nos olhos de quem estava ali, dentro das pessoas, vai falar, meu irmão, esse cara aqui pode ser até melhor que eu, né? Ele está bem melhor Sim, que eu. As sim. pessoas já Nossa, conheciam, né? demais, Um cara, lado da outra. demais. Você falava, não, como é que esse cara é fantástico, entendeu? Eu tô aqui, esse cara tá aqui, velho. Cara, demais. É aquele curso lá, você pega todo mundo que tava naquele grupo, cada um que falava, você pensava, nossa, esse cara é muito bom, nossa, esse cara é muito bom. Então, realmente, você entra num ciclo ali que você fica observando também e pensando para depender dos outros, assim, cara, tipo, a galera é muito boa. Então, é isso, é um detalhe. Um detalhe muda muita coisa nisso. E eu acho que todo mundo pode chegar, sabe? Eu acho que finalmente, assim, eu acho que a grande história é que quem fizer o seu ali, aquele pouquinho todos os dias, com certeza consegue. Eu acho que a grande, acho que a grande chave, talvez todo mundo está procurando a mágica para passar em concurso. Eu acho que o grande ponto é Sim. não desistir. Eu acho que quem não desiste passa, cara. Eu vou te ser bem sincero. A lógica, até a lógica, né, que é o concurso público hoje em dia, é uma lógica Uhum. que não quer, não necessariamente é um cara que é um gênio, que consegue ter um puta Uhum. raciocínio e tal. Se você parar pra pensar, é isso. Você pegar e ler lei seca, você pegar e ler a Constituição todos os dias, cara, você vai saber a Constituição. Não tem como você não chegar e falar o que tá ali dentro. Então, é isso. Eu acho que é persistência, é saber reconhecer os seus limites também, sabe? É saber chegar e falar, eu preciso tirar um tempo, preciso tirar um final de semana e não Uhum. ficar se martirizando demais. Eu sei que isso é difícil, mas é importante ter um tempo de respiro, assim, na medida que entender necessário, e dar o Uhum. seu melhor. Eu acho que a dedicação e realmente ter em mente que é isso que você Uhum. quer, sabe? É o que eu te falei, sabe? Foi quando eu cheguei e falei no escritório, olha, eu quero sair, Uhum. apesar de ter uma situação cômoda, né, de poder conciliar o melhor Uhum. dos dois mundos aqui, eu quero sair, foi isso, sabe? Foi um momento que eu cheguei e falei, putz, é isso que eu quero. Então eu preciso me entregar de cabeça, eu preciso realmente conseguir dar meu melhor nisso. Então se eu quero isso, eu vou me Uhum. dedicar e, cara, vou pra cima, sabe? É aquilo, o peito cheio de incertezas, né? Porque você nunca sabe. É isso, hoje deu certo, hoje eu tô aqui comemorando e tal, mas poderia estar ali chorando na cama, esperando o Ô, meu próximo. irmão. Deixa eu lhe Então, fazer uma assim, última pergunta aqui, por favor. Desculpa não, interromper, viu? não, Veja, que isso, Felipe. uma coisa que eu queria, e veja, você fala essa questão de saber o tempo também, de limitar o descanso, de certo modo, de ter uma certa qualidade, né? Você, rememorando, você falou de uma certa inconstância que teve na sua vida, seja de estudar 1, 2 horas por dia, seja o máximo que você conseguiu fazer. E isso talvez seja uma característica sua, pessoal. Então, foi muito importante você ter sabido dosar isso aí, justamente já que você é um cara que nunca encontrou um certo equilíbrio nessa questão dos É. estudos, né? Eu acho que você teve uma importância muito grande. E a última coisa que eu queria te perguntar, além disso, era, portanto, o que é aquela história do Guilherme hoje, né, experiente, ou que está descansando, ou que foi para um carnaval prolongado aí, fala assim, pô, Guilhermão, você aí que está começando aí, velho, tá saindo da faculdade, até na faculdade então, bicho, diz aí, né, pô, vai seguindo nesse caminho, velho, não... enfim, qual é aquele conselho que o cara daria a si mesmo, de certo modo? Cara, eu me falaria para começar a ler Lei Seca antes. Eu acho que eu esperei muito para dar importância para a Lei Seca, que é uma coisa realmente muito importante. Mas, cara, eu acreditar em mim. Eu acho
acho que a principal lição é essa, sabe? Eu acho que se você achar que vai dar errado, as coisas tendem a dar errado. Então, eu acho que eu ia falar, persiste, vai, tenta todos os dias. Se algum dia não der, no outro dia vai lá de manhã e senta de novo e vai. Se não for, vai no próximo. Vale muito a pena. Eu acho que todo mundo tem seu sonho, todo mundo luta por seus objetivos. É um mercado muito competitivo. Eu acho que a iniciativa privada também o é, mas o concurso público está extremamente competitivo. Hoje a gente tem o concurseiro profissional, né? Então, eu falaria isso, eu falaria persiste, vai, faz o seu, não tem fórmula mágica, não corra atrás de coisas, não corra atrás da revisão de 24 horas, 7 dias, 15 dias, que isso vai te Boa. frustrar absurdamente. E respira, aproveita a trajetória, cresce com isso, vai ser uma experiência que vai te enriquecer e te tornar uma pessoa com nuances diferentes. Eu acho que concurso é um banho de humildade para qualquer pessoa. E aceita que sempre vai ter gente melhor que você, aceita que sempre vai ter aquela questão que você errou e por uma questão você ficou e uma hora chega, cara. Eu acho que eu falaria isso, persiste, persiste que vai. Ô, meu irmão. Guilhermão, muito obrigado por dividir aí um pouco da sua trajetória, da sua vida, né? E se abrir, de certo modo, você está aqui compartilhando literalmente a sua vida para servir de um calço, né? Para as outras pessoas subirem. Eu agradeço profundamente, meu irmão, sua participação e muito obrigado, de coração. Que é isso, tem que agradecer nada não. Te falei lá no Estratégia, foi um prazer enorme te conhecer, já te seguia, já ouvia seus conselhos. Então, eu só falo para todo mundo aí que eu conheci o Felipe, ele é realmente a pessoa que ele é, essa pessoa que é humilde, essa pessoa que realmente se entrega para todo mundo, sabe? A sua dedicação no curso, cara, chegando para cada um e batendo papo e realmente tentando chegar ali da maior forma possível na pessoa. Então, cara, prazerão estar aqui, de verdade mesmo. Agradeço a todos os amigos aí que eu vi mandando as palminhas nos comentários aí. Muito obrigado por acompanharem. E para todo mundo que está aí, gente, é isso. A hora de todo mundo vai chegar. Essa fila, né? Concurso público, todo mundo fala, é uma grande fila e que as pessoas vão entrando nela e vão saindo, mas tem que entrar nessa fila todo dia. Então, não tem mistério, parece sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas é isso, professor. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou sempre às ordens aí, à disposição. E quem eu puder ajudar também, me coloco à disposição, que isso aí eu acho que um tem que levar o outro. Não é puxar a mão, não é empurrar, não. Perfeito, meu irmão. Pô, a gente vai fazer depois a parte 2 aí. A gente prossegue, meu irmão. Muito obrigado, Guilherme. Tô à Uma boa disposição, noite, cara. É só viu? chamar que tô aí. Professor, até mais, boa noite. Até mais todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau.